Você já ouviu falar nos anjos caídos aprisionados no rio Eufrates, que o livro de Apocalipse vai falar a respeito deste assunto? Recentemente me falaram muito a respeito de um suposto vídeo, onde este vídeo mostra supostos anjos caídos ali na Síria, no rio Eufrates, que estariam gritando e que seriam eles os anjos caídos aprisionados, que o livro do Apocalipse vai falar a respeito deles. Mas, afinal de contas, o que é verdade e o que não é verdade neste assunto? O que a Bíblia realmente fala a respeito dos anjos caídos? Hoje, neste vídeo, eu estarei fazendo um documentário, um mini documentário, tentarei explicar ao máximo sobre as quedas angelicais, sobre os anjos caídos aprisionados e muito mais a respeito deste assunto. Por isso eu peço que deixem os seus likes e os seus comentários se gostarem do vídeo. Está circulando nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp e em outras plataformas que um suposto vídeo estaria mostrando anjos caídos gritando, estando eles acorrentados debaixo do rio Eufrates. Mas afinal de contas, o que a Bíblia vai falar a respeito dos anjos caídos aprisionados? A Bíblia realmente vai citar que os anjos caídos estão todos aprisionados? Se os anjos caídos estão, afinal de contas, aprisionados, quem são os demônios que possuem as pessoas e que fazem tanta coisa no mundo afora? Eu estarei respondendo tudo isso neste vídeo. Respondendo à pergunta se os anjos caídos estariam presos, a resposta para essa pergunta é sim, realmente a Bíblia vai citar que alguns anjos caídos estão presos, como em Judas, capítulo 1, verso 6. E enquanto aos anjos que não guardaram a sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. Uma pergunta que geralmente surge quando pessoas leem esse texto, eles vão dizer que se os anjos caídos estão aprisionados, se Deus os aprisionou em correntes eternas e eles estão presos, logo eles não podem possuir pessoas, ou eles não podem fazer outras coisas no mundo afora. A resposta para essa pergunta é a seguinte, que os demônios ou anjos caídos que estão presos não são os anjos caídos que caíram com Lúcifer na primeira queda, ou com Satanás na primeira queda angelical, até porque houveram duas quedas angelicais, biblicamente. A primeira queda angelical veio com Satanás e com a terça parte dos anjos, no princípio, antes da criação do mundo, e logo após veio a segunda queda angelical no livro de Gênesis, no capítulo 6, onde os filhos de Deus, os Bnei Ha-Elohim, eles entraram, as filhas do homem, as filhas de Adão, e eles tiveram uma descendência que veio ser a descendência dos Néfilins, os gigantes e todo tipo de deformidade sobre a terra. Muito além disso, as escrituras sagradas vão falar a respeito dos famosos espíritos imundos. Geralmente, quando se fala em demônio ou em espírito imundo, a pessoa logo tende a pensar que todos os demônios são anjos caídos. E realmente, grande parte dos demônios são anjos caídos. Porém, as escrituras sagradas, as tradições judaicas antigas a respeito das hostes espirituais da maldade, os espíritos imundos que Jesus e os apóstolos e os discípulos expulsavam, na verdade, não eram anjos caídos, mas sim os espíritos dos Néfilins mortos, que segundo as tradições antigas do livro dos Jubileus e do livro de Enoque, vão dizer que Deus deu uma penitência para os espíritos dos gigantes e de todos os Néfilins mortos, que eles seriam basicamente almas penadas pelo mundo, espíritos imundos de vários tipos, que basicamente serviriam
ali de tropeço, como pedra de tropeço para pessoas ali para testar a sua fé em Deus, na humanidade. Ou seja, eles têm sim ali a sua serventia, porém são todos malignos e maus, e somente para isso que eles servem e nada mais. As escrituras sagradas são bem claras a respeito destes espíritos de Néfilins, destes espíritos estranhos e malignos que atormentam a humanidade e que se fingem de divindades ou espíritos bons simplesmente para enganar as pessoas, assumindo formas de pessoas de queridas, de entes queridos mortos, fingindo-se ser ali pessoas que já morreram e simplesmente adequando ali mais adébitos ali da crença nestes tais espíritos imundos que se fingem de espíritos bons. Porém, na verdade, a sua origem é muito obscura e os ocultistas, satanistas, teólogos, demonológicos e angiológicos sabem muito bem a respeito de sua origem antiga. As escrituras sagradas, elas são bem claras a respeito destes seres que muitas das vezes se fingem ali de estatuetas, no caso, para receberem adorações. No caso, o apóstolo Paulo, no livro aí do Novo Testamento, nos livros do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, não só ele, mas vão declarar que tais estatuetas, ídolos, na verdade, são uma espécie de culto a estes demônios. Mas agora explicando para todos vocês, para não ficarem confusos, os primeiros anjos caídos, a terça parte dos anjos que caiu com Satanás, esta parte angelical, ela sim está solta mundo afora. Sim, ela está solta mundo afora, junto com os diferentes tipos de espíritos de Néfilins mortos, que são uma outra classificação aí demoníaca de seres, de hostes espirituais da maldade, que o apóstolo Paulo vai falar. Já os anjos caídos em si, eles seriam principados e potestades, que o próprio apóstolo Paulo vai falar. Ou seja, os anjos caídos da primeira queda angelical, como Satanás, são principados e potestades. Já as hostes espirituais da maldade são ali os espíritos, os diferentes tipos de espíritos de Néfilins mortos, que são aí espíritos imundos, ou uma classificação de hierarquia de baixo escalão de demônios. Mas agora falando a respeito dos anjos caídos que estariam, no caso, presos no rio Eufrates, nós temos um versículo do Novo Testamento, do livro do Apocalipse, que vai falar bastante a respeito. Eu estarei lendo e explicando em seguida aqui para todos vocês. No livro do Apocalipse, no capítulo 9, no versículo 14, diz o seguinte: dizendo ao sexto anjo que empunhava a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados, amarrados ou ali presos junto ao grande rio Eufrates. Mais uma vez, em mais um versículo, nós podemos ver que ali existem anjos caídos que estão aprisionados aqui na Terra. Porém, existem muitas visões e interpretações a respeito de como estes anjos caídos estão amarrados ou estão acorrentados. Alguns vão dizer que aí é apenas uma interpretação, digamos assim, simbólica, mas não literal. Porém, outros acreditam que seja uma prisão espiritual dentro, no caso aqui, em um plano terreno. Ou seja, existem aqueles que acreditam que certos lugares do mundo, certas localidades do mundo, elas basicamente são espécies de portais para outros lugares, outras dimensões, que no caso seriam dimensões onde estariam estes seres amarrados, acorrentados, aí espécies de prisões, onde seriam basicamente dimensões onde estes seres estariam ali atados, amarrados, com um propósito no final dos tempos, no caso, no Apocalipse. Talvez uma curiosidade que vai ficar muito despercebida neste versículo é a localidade onde estes anjos caídos estariam aí atados, amarrados, acorrentados,
aí em correntes eternas, é que o local, a localidade, é um lugar muito especial nas Escrituras Sagradas. É uma região onde é muito famosa, que inclusive faz fronteira com o Jardim do Éden, que no caso é o grande rio Eufrates. O rio Eufrates é um rio que se encontra aí no Iraque, na Síria e até mesmo na Turquia. E é um rio onde a Bíblia vai falar muitas coisas a respeito dele, e ele tem uma importância aí simbólica e espiritual muito importante nas Escrituras Sagradas. Na continuação deste versículo, no livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 15, vai dizer o seguinte: foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para aquele exato momento, naquele exato dia, naquele exato mês e naquele exato ano, a fim de que matassem 1/3 de toda a humanidade, ou seja, 1/3 do planeta Terra, de todos os humanos. Dentro da escatologia bíblica, vão ali dividir-se em muitas interpretações. Alguns ficam com um tipo de pensamento ou uma interpretação, onde eles leem o texto e fazem ali a sua exegese do texto ali e fazem a sua interpretação. Outros fazem outras interpretações. Alguns vão levar tudo no literal, outros vão levar tudo nos simbolismos, no caso, figuras de linguagens e etc. Porém, eu fico com a parte literal e creio sim que haverá certos fatos do livro de Apocalipse que vão aí gerar no futuro, no caso no Apocalipse, vão gerar muita, mas muita confusão nos seres humanos. E muitos vão ler e vão se lembrar das escrituras, o que elas diziam. Mas agora falando brevemente a respeito do vídeo, se é fake ou se não é fake, fica a caráter de vocês analisarem o vídeo. Existem alguns vídeos aqui no YouTube já dizendo que o vídeo é fake e que não é verdade, mas cabe a cada um de vocês acreditar ou não acreditar. Eu fico por aqui. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Segredos de Aram Adonai.